informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando depois do Serginho Sarati com o programa dessa quinta-feira, 22 de junho, levando para vocês os seguintes destaques. Governo do Estado vai baixar ICMS do gado gordo. Piscicultura pode render 1 milhão em Laguna Carapã. Agronegócio gerou mais de 2.000 empregos em Mato Grosso do Sul esse ano. Exportações de carne bovina subiram em 2017. Política de preços mínimos para o frete avança no Congresso. E o TCU aponta indícios de irregularidades em operações do BNDES com a JBS. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Outro dia de tempo firme na região de Dourados, nesta quinta-feira. O frio foi embora, tanto que a mínima de hoje fica em 16 graus agora cedo. Assim, o dia será de sol, com algumas nuvens e não chove. O tempo ficará limpo até a próxima semana. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 118,00 à vista. No Frigobras em Nova Andradina, R$ 120,00 também à vista. Arroba da vaca gorda à vista R$ 110,00 no Frigobras e a R$ 112,00 no Brasil Global, também no dinheiro. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 19,00 e a de soja a R$ 56,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,33 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Colide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O governo federal está trabalhando para oferecer aos produtores condições mais adequadas para o escoamento da safra agrícola, disse anteontem o ministro interino da Agricultura, Elmar Novak, durante reunião com produtores rurais e com o prefeito de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Edinho Araújo. A Embrapa Imagem está finalizando estudo que é um raio-x sobre a logística para apresentar ao presidente Michel Temer para a elaboração de projeto de infraestrutura dos principais modais de transportes, a fim de orientar o embarque da produção. Mato Grosso do Sul perdeu 1.336 vagas de emprego em maio. Os números divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostra que de 8 setores pesquisados, 5 tiveram queda de vagas. Só a construção civil foi responsável pelo fechamento de 854 empregos. Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Walter Vieira dos Santos, 70% dos números de fechamentos é referente à paralisação das obras da CCR-MS Via na BR-163, que demitiu 1.500 trabalhadores. O comércio acumula fechamento de 655 postos de trabalho em 5 meses de 2017, sendo o pior resultado entre os setores. O melhor é o setor de serviços, que abriu 2.263 vagas no ano, seguido pelo agronegócio, com 2.174. Apesar do resultado ruim de maio, Mato Grosso do Sul tem um bom desempenho em 2017, com criação de 4.963 postos de trabalho em 5 meses. Os números mostram que o estado se recuperou no início do ano. Ao avaliar os dados do CAGED divulgados na terça-feira pelo Ministério do Trabalho, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, João Martins, afirmou que, mais uma vez, a agropecuária mostra o seu compromisso com o país. Ele citou que, em meio à crise econômica e política, os produtores rurais foram responsáveis pela criação de 46 mil novos postos de trabalho em maio e 77 mil no acumulado do ano no país. Fica claro também que o nosso setor cumpre uma função social importante ao gerar emprego, renda e alimentos para a população. O resultado de maio foi atribuído principalmente ao desempenho das culturas de café, laranja e cana. Para 83% das operadoras do Porto de Paranaguá, empresas como a Cargill, Bunge e Coamo, o Porto Paranaense é o melhor do Brasil à frente, inclusive de concorrentes de peso, como o Porto de Santos, o melhor para 8% dos entrevistados, e terminais da Holanda, também com 8% da preferência. A avaliação é resultado de uma pesquisa encomendada pela Assembleia Legislativa do Paraná, que, em 20 dias, entrevistou cerca de 800 pessoas envolvidas direta ou indiretamente com o porto, como exportadores, caminhoneiros, diretores de sindicatos e a própria população de Paranaguá. Levantamentos feitos pela Associação Brasileira de Proteína Animal indicam elevação de quase 29% na receita de exportações de carne suína, considerando todos os produtos, entre in natura, embutidos e outros processados, nos 5 primeiros meses de 2017 em relação ao ano anterior. Ao todo, os resultados chegaram a 658 milhões e 700 mil dólares nesse ano, frente a 510 milhões em 2016. Considerando apenas o mês de maio, a receita dos embarques totalizou 123 milhões de dólares, número 1,3% inferior ao obtido ao quinto mês de 2017, de 125 milhões. Em volumes embarcados, os exportadores de carne suína acumularam retração de 4,4% entre janeiro e maio. No total, foram exportadas 279.100 toneladas, contra 291.100 em 2016. O projeto de lei que define uma política de preços mínimos para o transporte de cargas foi aprovado na terça-feira, em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se não houver recurso para a votação no plenário da Câmara, o texto aprovado seguirá para apreciação e votação do Senado. O projeto determina que o Ministério
dos Transportes defina, com base em proposta da Agência Nacional de Transportes Terrestres, valores mínimos por quilômetro rodado para o frete cobrado no transporte rodoviário de cargas. Os preços deverão ser estabelecidos até o dia 20 dos meses de janeiro e julho de cada ano, com validade a cada semestre. O texto já prevê valores mínimos para os fretes até que o governo regulamente as normas. Eles são de 90 centavos por quilômetro rodado para cada eixo carregado, no caso de cargas refrigeradas ou perigosas, e de 70 centavos nos demais tipos de carnes. Para fretes considerados curtos, em distâncias inferiores a 800 km, esses valores serão acrescidos em 15%. O Ministério da Agricultura suspendeu as exportações de 5 frigoríficos para os Estados Unidos, depois de autoridades sanitárias americanas identificarem irregularidades provocadas pela reação à vacina de febre aftosa. A proibição continuará em vigor até que sejam adotadas medidas corretivas, disseram técnicos do Ministério da Agricultura. Mais uma vez, a indústria está herdando um problema que não criou, afirmou o presidente do Conselho da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Antônio Camardelli. Segundo ele, a vacina causa uma reação que provoca abscessos na carne em alguns animais. Quando o problema é visível, a parte afetada é retirada na inspeção feita no Brasil. Mas há casos em que as marcas são internas. Camardelli disse que os fabricantes de vacinas terão de encontrar uma solução para o problema. Já havíamos alertado os produtores de vacinas para os problemas reais que estamos tendo. Temos de garantir a abertura desse mercado que é tão importante e demorou tanto tempo para ser aberto, disse Camardelli, referindo-se aos Estados Unidos. Com a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, o consumo de carne bovina caiu e prejudicou o mercado do agronegócio em Mato Grosso do Sul. O cenário relatado pelo deputado Zé Teixeira ontem na Assembleia pode ser revertido caso o governador Reinaldo Zambuja atenda à reivindicação dos produtores rurais em diminuir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, ao agronegócio em 5% para o boi vivo, ou seja, passar de 12 atualmente cobrados para 7%. Hoje estamos com o boi represado no pasto, ou seja, se o governo diminuir o imposto, será economicamente viável exportar para outros estados que estão com consumo alto ainda. Além disso, torna o estado competitivo, igualando a alíquota do boi em pé com a dos nossos vizinhos, destacou o Zé Teixeira. Ele explicou que a redução pode ser feita via decreto no Diário Oficial, sem precisar de autorização da Assembleia Legislativa. A FamaSul e a Associação dos Criadores, a Acrisul, se reuniram com o governador na manhã de ontem e a decisão deverá ser anunciada em breve. Para fortalecer a atividade que está voltando a crescer, os piscicultores do estado contam com a parceria do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O ATIG Piscicultura é uma linha de ação do Senar que atua com grupos de piscicultores por meio da assistência técnica e gerencial mensalmente. O programa surgiu em 2015 sob demanda de grupos de produtores que necessitavam de orientações técnicas para desenvolver a criação de peixes. Hoje, esse trabalho atende piscicultores de Campo Grande, Jaraguari, Dourados, Ponta Porã e Laguna Carapã. Em Carapã, por exemplo, o trabalho está bem avançado e o resultado está bem expressado em números. A produção de peixes em tanques escavados no município, referente às propriedades atendidas pelo programa do Senar, ocupa uma área total de 18 hectares de lâmina d'água. Ao todo, são 271 mil peixes estocados de pesos variados. Para a safra 2017-2018, a expectativa é vender 207 toneladas de peixe, que pode render R$1 milhão. Toda essa cadeia da piscicultura de Laguna Carapã já está bem definida, conforme o zootecnista e técnico de campo do Senar, André Luiz Nunes. Hoje no município existe um frigorífico com selo de inspeção municipal que garante a qualidade do pescado que vai para o comércio local. De toda a população, de toda a produção, 40% vai ser comercializado em frigoríficos da Grande Dourados. O restante é oferecido ao mercado de Laguna Carapã e aos complexos pesqueiros e pesque-pagues da região de Dourados e Ponta Porã, citou o Nunes.
Atualmente, o custo de produção da tilápia varia de R$ 2,80 a R$ 3,50. Para os frigoríficos, ele é vendido a um preço médio de R$ 4,40, possibilitando um lucro líquido de até R$ 1,60 por quilo ao produtor. A Justiça Federal de Brasília proibiu a negociação de US$ 300 milhões em que o grupo JBS acertou vender frigoríficos de bovinos na Argentina, Paraguai e Uruguai para o grupo brasileiro Minerva naqueles países. A decisão foi tomada na terça-feira pelo juiz substituto da 10ª Vara Federal, Ricardo Leite, que citou que a venda de ativos pode prejudicar o esclarecimento de fatos denunciados na delação de executivos da JBS na Operação Lava Jato. O presidente Michel Temer afirmou que trabalhará para qualquer um que queira exportar carne brasileira para a Rússia, país que está visitando. Ele respondia a uma pergunta de jornalistas sobre a sua missão de manter e ampliar o acesso do produto brasileiro no país, tendo em vista que ele está em guerra aberta com o maior frigorífico brasileiro, o JBS Friboi. A carne brasileira tem fatia de 60% no mercado russo. Autoridades russas têm expressado preocupação com os efeitos da crise da JBS na esteira da delação e pelas investigações da Operação Carne Fracos sobre frigoríficos. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. TCU aponta indícios de irregularidades em operações do BNDES com o grupo JBS. Em audiência pública conjunta de duas comissões da Câmara, a de Fiscalização Financeira e a de Finanças e Tributação, o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Carlos Borges Teixeira, apontou indícios de que o BNDES teve prejuízos de cerca de R$ 850 milhões em 4 operações com o grupo JBS. Nas operações consideradas irregulares, o BNDES financiou a compra de 4 empresas do setor de carnes pela JBS, 3 delas americanas. Estes casos ainda estão sob análise do tribunal, sem decisão final. Em uma das operações, de acordo com Carlos Teixeira, o BNDES adquiriu ações por um preço maior que o de mercado. Dentre várias irregularidades, uma delas é num possível dano erário na ordem de R$ 70 milhões por conta de um pagamento de 50 centavos por ação em termos de ágio. Além do TCU, foram convidados para a audiência pública representantes de outros órgãos de controle. O objetivo era também discutir suspeitas de que a JBS teria comprado grande quantidade de dólares no mercado futuro e vendido ações da companhia na véspera da divulgação do acordo de delação premiada de um dos controladores da empresa, Joesley Batista. Com isso, a empresa teria lucrado com a própria delação, vendendo ações antes da queda que ocorreu no dia seguinte e comprando dólar antes que a cotação também caísse. Marcos Torres, diretor da empresa responsável pelo controle das operações de compra e venda de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, admitiu que o órgão detectou movimentações atípicas de ativos no dia 18 de maio, véspera da divulgação das acusações. Mas, ao ser questionado pelo deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, ele se declarou impedido de dar detalhes. Hildo Rocha respondeu que ele teria que explicar o caso à CPI, que pode ser criada em breve no Congresso. O Grupo JF realizou compras e vendas de ações antes da divulgação da delação, período próximo a ele. Neste caso, por conta da Lei 105, é necessário uma autorização judicial específica para eu fornecer essa informação para Vossa Excelência. Então vocês vão ter que ir para a CPI, não tem jeito. O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, deputado Wilson Filho, do PTB da Paraíba, disse que fará outras audiências públicas sobre o assunto, com a presença do BNDES, e anunciou apoio aos trabalhos de uma CPI. Nós iremos, na próxima reunião deliberativa, apresentar um requerimento de informações para cada um dos órgãos, para que oficialmente as respostas sejam encaminhadas, até porque a Comissão de Fiscalização e Controle tem esse objetivo, subsidiando e trabalhando paralelamente a possivelmente CPMI, que será criada muito em breve. A mesa diretora do Senado está conferindo as assinaturas necessárias para a criação de instalação de uma CPI mista para investigar as operações entre BNDES e a JBS. Joesley Batista, controlador da JBS, foi convidado para participar da audiência pública, mas alegou ter outro compromisso e não compareceu. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma quinta-feira muito produtiva. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.